E hoje a gente vai falar sobre os castelos que tem na mente. A sua mente tem castelos? Tem alguma coisa que aparenta ser tão grande que parece que não tem solução? Isso é o que a gente chama de castelos da mente. Ou seja, é quando nós temos algum problema que ele acaba se tornando tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele acaba se transformando em um castelo. E o que que faz esse castelo, né? Esse castelo, ele tem diversas causas, mas algumas delas são a falta de conhecimento sobre alguma coisa, ou seja, eu vejo algo que eu não compreendo, e aí o meu cérebro, para não tentar entender, ele vai lá e ele bloqueia aquilo, de tal modo que se transforma em uma coisa muito difícil, e às vezes é uma coisa muito fácil. Às vezes, ele também é causado por ansiedade, que aí a gente tem aquela ansiedade do que pode acontecer, e acaba não vivendo aquilo, justamente por medo do que pode acontecer. E ele também pode ser causado por pânico, ou por autossabotagem. Ou seja, aquilo que a gente precisa fazer vai nos levar para o próximo passo, e aí por conta disso, o nosso cérebro acaba nos bloqueando também, por não saber como que vai ser daqui para frente, como essa vida vai ser. Conforme o tempo vai passando, as coisas que vão acontecer na nossa vida, sejam experiências traumáticas ou não, elas vão dizendo como que a nossa vida vai ser ditada. Às vezes, por exemplo, acontece uma situação traumática com a pessoa e a pessoa ela não consegue mais sair daquilo. Por quê? Porque o cérebro dela entende que travá-la, que congelar ela, é mais fácil do que resolver aquele problema. Por questão de segurança, mecanismo de defesa do cérebro, o cérebro vai lá e ele te trava. Por isso que você sempre tem que fazer coisas desconfortáveis para poder ir para frente. Por incrível que pareça, e por mais clichê que isso pareça, é bem assim que é, tá? Você tem que estar se condicionando o tempo todo a fazer coisas desconfortáveis para fazer com que você vá para o próximo passo, porque senão você vai ficar estagnado, ou seja, o crescimento ele não vai vir se você tender a fazer sempre as mesmas coisas a todo tempo. E aí vamos supor que o castelo que tem na sua mente, ele está sendo causado por falta de conhecimento. Aí você tem que entender que assim, pensa comigo, tá? Existem aí 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que o problema que você está passando, só você no mundo está passando por ele? Só você passou por ele? Será que não está faltando conhecimento para poder passar para aquela próxima fase? Basicamente, né? Se você está tentando empreender, cara, existem modelos de negócio e modelos de negócio validado para quase tudo que você queira fazer. Então, às vezes, o que você está passando, aquele castelo só está daquele tamanho. Por quê? Porque você ainda não entendeu que você pode buscar ajuda, que o conhecimento que você precisa, talvez alguém já fez, alguém já deu certo e você pode aprender com aquela pessoa. O que eu quero dizer para vocês é que não importa o tamanho do problema, sabe? Sempre existe uma solução. Às vezes a gente fica olhando para aquilo e fica deixando aquele negócio ficar enorme, quando na realidade é uma coisa que é bem simples. Até às vezes a gente vê o nosso problema grande e quando conversa com uma pessoa, vê que o problema da outra pessoa é muito maior do que o seu. O fardo que a outra pessoa carrega é muito maior do que o que você carrega. Então, pensa nisso e vamos que vamos.